Continuando com o tema sobre memória e foco, vamos conversar hoje sobre causos de amigos, lâmpadas, quantidade de informações que são lançadas para o planeta e programação mental que realizamos em nós sem perceber. Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto, um canal que fala sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e tem vídeo novo toda segunda-feira às 19h30. E hoje, antes de nós começarmos, eu quero deixar aqui duas observações para vocês. A primeira é que eu estou participando agora, daqui a pouquinho, às 8 horas, de uma live no Instagram com a Simone Cafuri. Ela fala sobre educação financeira e hoje nós vamos bater um papo sobre organização financeira, a importância da organização financeira na nossa vida. Então eu convido você para ir lá no Insta da Simone, @Simone Cafuri, que estaremos lá uma meia horinha mais ou menos batendo um papo sobre esse assunto, tá? E outra coisa também é que eu quero deixar um enorme beijo para minha querida São Paulo. Eu sou paulistana, vivi os 22 primeiros anos da minha vida lá em Sampa. Eu amo São Paulo, né? E assim, apesar de hoje eu não conseguir mais morar lá, né? Eu passei os melhores anos da minha vida no sentido daquelas coisas todas que a gente descobre, né? Desde que a gente nasce até a gente se tornar aí adultos, jovens adultos, né? E então eu tenho assim uma gratidão imensa por aquela cidade linda. Eu ainda peguei uma época em São Paulo onde a gente brincava na rua, né? De carrinho de rolimã, de pega-pega, esconde-esconde. Eu tinha muitos amigos na rua de casa, nas ruas próximas. A gente ia e voltava a pé para a escola. Imagina, eu morava no Brooklyn, lá na Rua Flórida, e eu ia de bicicleta lá para João Cachoeira, no Costa Manso, né? Eu fazia esse caminho todo dia. Imagina fazer isso em São Paulo hoje para uma menina aí de 14, 15 anos, é uma coisa inviável, é impensável, né? Então eu agradeço muito aos meus pais também, porque eles me proporcionaram assim coisas lindas. Eu vivi muito, muito bem a minha vida lá. Eles me deram tudo aquilo que eles não tiveram, né? Então eu ia para o Ibirapuera direto. Meu pai todo domingo quando eu era criança me levava lá para eu brincar no parquinho, para andar de patins lá na Marquise de Ibirapuera, o que aliás me levou a depois entrar para a patinação no Clube Paulista de Patinação lá no Largo 13 de Maio, no Jorge Bruder. Então assim, eu só tenho a agradecer. Eu ia lá no Autódromo de Interlagos, naquela época a gente ficava pendurado como é que é lá, no muro que tinha lá. Era outra época, né? Um tempo bem diferente. Depois, quando eu fiquei maior, que eu comecei a sair, passear, eu ia para o Bexiga, eu ia lá no Cineclube Bexiga, eu ia lá na Henrique Schaumann comer pizza frita no Mistinguete. Então foram tempos assim maravilhosos. Estudei no Napoleão de Carvalho Freire, tive a oportunidade de estudar no Oswaldo Aranha, que era um colégio com uma carga horária maior do que os outros, né? Onde a gente tinha aulas totalmente diferentes, além das aulas da grade tradicional. Depois eu estudei lá no Costa Manso, onde eu tenho assim, tenho contato com gente dessa época toda até hoje, graças, né, à internet e às redes sociais, o que é o lado bom aí da internet, né, sendo bem usada. E fiz faculdade lá na São Camilo, na Avenida Nazaré. Então, olha, gente, só gratidão para a cidade de São Paulo. Quem conhece São Paulo mesmo sabe que São Paulo, apesar dos pesares, é uma cidade que não para, é uma cidade onde as pessoas têm uma energia e uma garra para fazer as coisas, e é uma cidade também onde nós temos muitos lugares lindos para conhecer. Então, São Paulo, parabéns para você. E vamos começar com o tema, né? Porque senão eu vou ficar aqui falando de um monte de coisa que não tem nada a ver. É foco, né? Nós estamos falando de memória, então vamos aqui no foco. Então a gente vai continuar falando sobre memória, e foi muito legal porque eu tive muitos retornos, né? Apesar desse vídeo não ter tido tanta visualização, eu não sei porquê, com relação aos anteriores, né? O tema é muito interessante, as pessoas comentaram muitas coisas comigo por WhatsApp e até pessoalmente também, né? Então eu vou começar contando um caos para vocês que aconteceu com um grande amigo meu, o Troll, Fernando Troll, que é o baterista da banda Gurvan. Aliás, ó,
Galera da Gurvão, muito grata pelo showzaço que vocês deram lá no Totem no sábado à noite, né? E foi justamente lá que o Troll contou essa história. Gente, olha, presta atenção. Ele foi no mercado. Ele mora lá na Praia Grande, ele foi no mercado, certo? Ele foi de bike e levou o guarda-chuva, porque o tempo estava meio esquisito. Então ele estacionou a bike lá e entrou. Quando ele estava com o carrinho fazendo compra, ele falou: Nossa, eu esqueci o meu guarda-chuva lá na bike. Ele largou o carrinho e foi até a bike para ver o guarda-chuva. Quando ele chegou lá, o guarda-chuva não estava lá. E tinham dois rapazes parados que já estavam parados ali perto, né? Desde a hora que ele chegou, mas que não deram muita atenção para ele assim. Mas ele viu que os caras estavam lá. E ele perguntou para os dois rapazes se eles tinham visto alguém pegando o guarda-chuva. E eles falaram: Sim, nós vimos, passou um velhinho aqui e levou o guarda-chuva. E aí o Troll falou que ele ficou muito bravo, né? Ele falou: Nossa, como que pode um velhinho, né, passar e pegar um guarda-chuva que não é dele e tal? E aí ele ficou naquela dúvida: eu vou tentar procurar o velhinho andando aqui por perto, ou eu volto e continuo fazendo minhas compras e largo o guarda-chuva para lá. E aí ele resolveu entrar e continuar com as compras, porque ele fez aí a avaliação e viu que a compra era mais importante que o guarda-chuva e o tar do velhinho, né? Aí ele entrou no supermercado de novo, gente. Quando ele chegou lá, o guarda-chuva estava bonitão dentro do carrinho do supermercado. Então, aqui nós temos duas coisas para falar. Primeiro, a percepção das pessoas, né? Porque acham que pessoas com cabelo branco são pessoas velhas. Olha como nós somos programados, né? Para entender as coisas. O velhinho era o próprio Troll. Apesar dele ter 42 anos, ele tem o cabelo branco. Então, os moleques lá não viram que foi ele que estacionou a bicicleta, tudo, só viram a hora que ele pegou o guarda-chuva e saiu dali, certo? Então, na cabeça dos meninos, o Troll era o velhinho. E o fato dele não ter prestado atenção em nada do que ele fez, e o fato também de, antes dele sair para ir procurar o guarda-chuva na bicicleta, ele dá uma olhadinha dentro do carrinho. Então, nós fazemos as coisas tão no piloto automático, a gente está tão sem foco, sem presença, sem estar no local, que ele não teve a percepção de olhar no carrinho antes. Só fechando a história, quando ele saiu, ele ainda foi tirar uma com os moleques, porque ele falou para os moleques que o velhinho que tinha pegado o guarda-chuva era ele mesmo, sabe? Eu tenho muita risada, o Troll é muito engraçado e foi bem interessante. Aí eu falei: Troll, eu vou usar essa história para falar na segunda-feira no vídeo, né? Porque tem tudo a ver com o tema que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, o que acontece, gente, com a nossa atenção hoje? Nós estamos com a nossa atenção totalmente abduzida. Nós desligamos a nossa atenção, porque nós fazemos tudo no piloto automático. E quanto mais velho nós ficamos, né, quanto mais experientes, quanto mais maduros, não importa aí qual é a palavra que você use, né? Mais no piloto automático nós vamos fazendo as coisas. Por isso também que nós temos essa sensação que quanto mais o tempo passa, mais nós vamos perdendo a memória em função da idade. Isso é uma programação mental, porque nós somos habituados desde cedo a ouvir que conforme a idade passa, as pessoas envelhecem, ficam gaga, não é? Perdão, ficam gaga. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? O que acontece é que nós não fazemos as coisas no presente. Nós não prestamos atenção naquilo que efetivamente nós estamos fazendo. Quer ver um exemplo aqui? A lâmpada. Então, eu até estou aqui pedindo uma autorização para o Cris Almeida, porque ele usou esse exemplo num dos vídeos dele. Então, você tem uma lâmpada incandescente ou uma lâmpada fosforescente, não importa, até uma lâmpada de LED mesmo que a gente usa hoje. Quando você põe uma lâmpada no ambiente, ela ilumina todo o ambiente, portanto, ela não tem foco num determinado lugar, ela ilumina o ambiente como um todo. Agora, se você pega uma luz, um laser,
O que acontece com o laser? O laser, ele tem o foco, né? Você aponta o laser assim para a lousa, para alguma apresentação que você está fazendo lá, num PowerPoint e tal, a bolinha vermelha vai aparecer lá, especificamente naquele local, ou seja, aquela luz, aquela energia, ela tem um foco, que é aquele pontinho que ela faz. Tanto é que o laser corta materiais altamente resistentes. Por quê? Porque toda a energia dele está focada num único ponto. E é isso que nós estamos deixando de fazer na nossa vida, a partir do momento que nós queremos dar conta de 555 coisas ao mesmo tempo, tá? A semana passada, por exemplo, eu falei da dispersão que nós temos através das redes sociais e da internet e de um monte de coisa que acontece por aí, né? E nós acabamos sendo bombardeados por tanta informação, porque, olha, gente, um estudo. Eu pesquisei algumas coisas aqui, olha aqui, ó. A produção de dados na internet dobra a cada 2 anos. E gente, ela dobra, tá? E a previsão é que em 2020, porque isso foi um estudo de 2019, sejam gerados 350 zettabytes de dados, ou 35 trilhões de gigabytes. Vocês já ouviram falar em zettabytes? E gigabytes tudo bem, né? Mas 35 trilhões de gigabytes, né? 350 zettabytes. Gente, isso é muita informação. Olha outra coisa aqui, ó. O estudo ainda revela que hoje, em todo o mundo, existem mais de 500 quatrilhões de informações armazenadas no universo digital. Os seres humanos geram muito mais dados do que a tecnologia é capaz de comportar. Então, o que acontece? Nós somos bombardeados constantemente por informações, e informações das melhores qualidades, das piores qualidades, informações dos mais diversos tipos de assuntos. Então, hoje, nós temos um contato com a disponibilidade da informação muito diferente do contato que nós tínhamos há 20 anos atrás. Então, é lógico que há 20 anos atrás, independentemente de você, há 20 anos atrás, lá, há 20 anos ter 50, 30 ou 20 anos, você ia ter muito mais capacidade de lembrar do que você estava fazendo, porque você não estava sendo bombardeado com tanta coisa. E nós acabamos nos sentindo, até por uma programação que nós mesmos fizemos, conforme a internet foi entrando na nossa vida, a gente está sempre olhando para o celular, procurando, faz um plim, faz um blog, faz um play, aí é um site, é uma rede social, é um vídeo no YouTube, é um isso, é um aquilo, e você está sempre consumindo informação, seja ela de qual nível for e seja ela de onde venha. Gente, o nosso cérebro não tem condições de dar conta de tanta coisa assim. Então, nós perdemos o foco, nós nos dispersamos o tempo todo. Não é que nós estamos com problema de memória, nós estamos causando um problema de memória, nós estamos nos programando para ficar sem memória. Além disso, com a memória falha, né? Além disso, a gente está com um problema também de que nós temos a sensação de que o tempo está passando mais depressa. E realmente, se a gente for entrar nesse assunto, que um dia eu posso até trazer aqui para vocês alguns conhecimentos sobre isso, o tempo até está passando mais depressa um pouquinho, mas é um pouquinho, não o suficiente para a gente acreditar que o tempo está passando assim, sabe, 3, 4, 5 vezes mais rápido do que o que ele passava antes. É que nós estamos querendo fazer muito mais coisa do que o que as nossas 24 horas comportam, querendo dar atenção para tudo e fazer tudo e ser bom em tudo e controlar tudo, que a gente não dá conta. Então, antes você não ficava conversando no WhatsApp. Hoje, se você for fazer uma média da quantidade de horas por dia que você perde conversando no WhatsApp, você vai ver que há 20 anos você estaria fazendo outras coisas. Por isso que hoje você diz que não consegue fazer mais nada e que o dia não rende. Uma outra coisa também que tem a ver com programação mental que a gente mesmo faz em nós e a gente ouve as pessoas falando também é assim, ó, vou dar um outro exemplo. Semana passada eu estava com uma amiga minha no dia 20 de janeiro.
Gente, o mês de janeiro tem 31 dias. Nós estávamos no dia 20 de janeiro. Aí a gente estava conversando, ela fez o seguinte comentário: Nossa, olha só, o mês já está acabando. Que absurdo, o tempo está passando muito rápido. Aí eu ouvi aquilo, eu fiz um processamento rápido, eu falei, não, 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 não. Eu falei, ô, pera um pouquinho, como assim o mês está acabando? Falta um terço de dias do mês para o mês acabar. Nós ainda estamos no dia 20. O mês vai até o dia 31. Então, até a nossa percepção de que a nossa percepção não é até. Tá, nós estamos com essa percepção porque nós mesmos estamos incutindo na nossa cabeça que o mês está acabando, que a semana está acabando, que o ano está acabando. Gente, 11 dias é um terço de um mês. É muito tempo, então o mês não está acabando. Certo? Nós é que ficamos falando essas coisas e passamos a acreditar nisso. Então você embrulha tudo isso num pacote só, querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, dar conta de toda a rede social, de tudo, dar conta da casa, da vida, do trabalho, dar conta de ficar recebendo essa quantidade de informação que você recebe na internet, achar que o tempo está passando muito depressa, não fazer as coisas presente naquilo que você está fazendo com foco naquele momento. Aquele momento ali é importante. Então, vamos dar o exemplo do troll aqui. Se você foi no mercado fazer compra, aquele momento ali é importante. Então, eu vou me dedicar aqui a fazer a melhor compra possível, para que depois eu não chegue em casa e tenha deixado algum rabo lá para trás, como foi o caso do guarda-chuva. Se ele estivesse realmente presente na ação, o que ele ia pensar? Opa, deixa eu olhar aqui dentro do carrinho, porque talvez eu possa ter trazido o guarda-chuva. Não, ele já saiu se estabacando até a bicicleta, entendeu? E aconteceu tudo isso daí. Então, nós temos que prestar atenção em nós, é lembrar de observar o que nós estamos fazendo, prestar atenção e estar focado como um laser, focado nos seus objetivos, focado no que você vai fazer, focado naquela ação que você está fazendo, seja ela lá qual for, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. A gente está consumindo muita informação, mas nós não estamos absorvendo, tá, pessoal? Por quê? Porque nós estamos com a nossa memória totalmente embarrotada de coisa e você não consegue colocar uma prioridade nas coisas que você está fazendo, tá? E tudo isso leva à deterioração da nossa memória, tá? Falta foco, a gente acaba achando que nós estamos com algum problema. Sim, nós estamos com o problema de que nós não estamos tomando conta daquilo que nós estamos fazendo, tá? E a gente está programando a mente para acreditar que nós estamos ficando sem memória. Então, para de falar que a sua memória está ruim, assuma o controle daquilo que é importante você fazer, tenha aí anotado num papel as coisas que você precisa fazer e faça aquilo prestando atenção no que você está fazendo, tá? Mas na semana que vem eu vou trazer aí algumas dicas para vocês, algumas orientações de como a gente manter a nossa mente focada no que nós estamos fazendo e de algumas ações aí para colaborar com a nossa memória. Bom? E aqui na descrição do vídeo, então, você vai encontrar o Insta da Simone, que daqui a pouquinho tem a live, também o link para o curso Enea Mind, do professor Marcos Trombetta. Você pode adquirir o curso aqui, é um curso maravilhoso, que inclusive faz a gente entender tudo isso que eu estou explicando aqui, tá? Tem também o link para você ser um assinante aí da plataforma Unidarma, onde você vai encontrar muito material para te ajudar em todo esse processo, porque isso tudo tem a ver com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Tem o link da Loja da Mente para reprogramação mental, inclusive tem muita reprogramação mental lá para memória, tá? Tem o link também das etiquetas da Pixima, tem meu e-mail de contato, enfim, tem um monte de coisa aí. E a mensagem que eu vou deixar para vocês hoje é uma frase que eu ouvi o professor Marcos Trombetta falando em alguma aula, em algum lugar aí, tá? Aonde você coloca seu foco é aonde você coloca a sua energia. Lembrando, pessoal, que tudo aquilo que você escolhe focar, seja bom ou ruim, cedo ou tarde, se materializa em sua vida. E isso daí, hoje em dia, está conhecido, famosíssimo, né? Como a chamada lei da atração. Uma excelente semana para todos nós. Até o próximo vídeo. Muita paz e muita luz. Namastê e aquele beijo para você e para a Santa. Tchau!